amigos, que a paz de Jesus esteja conosco, que tenhamos uma noite agradável, serena, de boas reflexões. É uma alegria estar com vocês. Nós escolhemos um tema para conversar hoje que se faz necessário. É a primeira vez que vamos abordar essa temática. Vamos falar da homoafetividade à luz do Espiritismo. A homoafetividade, como vocês sabem, é a atração de alguns espíritos encarnados no gênero masculino ou feminino que sentem atração por pessoas do mesmo gênero. Adotamos esse termo homoafetivo para diminuir a conotação pejorativa que se dava entre casais do mesmo sexo. A homoafetividade vai além dos interesses sexuais. Por isso que nada contra, sempre usamos o termo de homossexuais, mas homossexuais traz uma conotação mais voltada ao sexo. E a homoafetividade vai bem além dos envolvimentos sexuais. As relações homoafetivas são cada vez mais comuns na nossa sociedade, mais frequentes, e a gente precisa necessariamente pensar a respeito, refletir, conversar, é necessário, e mais do que isso, é saudável. Como sempre, usamos como base a codificação espírita, e eu fico encantado cada vez que a gente vai se debruçar sobre um assunto, seja ele qual for. O Livro dos Espíritos foi publicado há 166 anos atrás, quase 200 anos. No entanto, em qualquer temática você pode consultar que você terá informações importantes e atuais. E assim, na questão número 200 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou assim: tem sexos os espíritos? A gente se acostumou desde criança com a expressão que anjo não tem sexo, né? Tem sexos os espíritos? E a espiritualidade superior responde: não como o entendeis, pois que os sexos dependem da organização física. Há entre eles amor e simpatia, especialmente baseados na concordância de sentimentos. Então, o espírito, na essência, é assexuado. Na questão 201, em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? De certo, são os mesmos espíritos que animam homens e mulheres. Minhas irmãs, meus irmãos, cada um de nós já teve seguramente centenas de encarnações. Afirmo, centenas de encarnações. E tenho certeza absoluta, todos nós já encarnamos na polaridade masculina, feminina e vamos voltar a experienciar essas situações. É necessário que assim seja porque como pode um espírito evoluir sem exercer a maternidade, por exemplo? Não é? Então, há essa troca. A gente costuma encarnar, tem uma série de encarnações numa determinada polaridade masculina ou feminina e depois isso muda. Um dia eu falava não sobre homoafetividade, mas sobre o Livro dos Espíritos e perguntei então, pode escolher nascer homem e mulher, ou mulher, antes de encarnarmos, né? E uma senhora que estava na plateia falou assim: olha, depende. Se for para ter uma encarnação com provas mais difíceis, deve pedir para encarnar como mulher. Não sei se é verdade. Deve ser, né? Na questão 202, Kardec pergunta assim: quando errante, ou seja, quando estamos no plano espiritual, que prefere o espírito, encarnar no corpo de homem ou de mulher? Pouco importa. O que guia na escolha são as provas por que haja de passar. Então, no planejamento da nossa encarnação, é definido uma série de situações, inclusive se você vai encarnar como homem ou como mulher, fisicamente falando, né? E Allan Kardec, concluindo esse tema, diz assim:
Os espíritos encarnam como homens ou mulheres porque não têm sexo, visto que lhes cumpre progredir em tudo. Então, a polaridade que a gente vai encarnar depende da necessidade de progresso que nós temos naquele momento da nossa evolução. Cada posição social lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso precisam ganhar experiência. Parte das pessoas na nossa sociedade, e até mesmo as religiões, aquelas mais tradicionais, não é, mais populares, vocês certamente já ouviram isso, considerar, a gente vê até gente no Congresso Nacional falando isso, que a homoafetividade é uma doença. Já viram isso? Essa é uma visão atrasada, desconectada com a realidade. E outros também entendem que é uma doença com possibilidade de cura. Então, a pessoa é homoafetiva, está doente, mas pode ser curado. Ou ainda definem como falta de caráter, como aberração genética, desvio de personalidade ou simplesmente opção, como se a pessoa escolhesse. A neurocientista Susana Herculano diz que, por ser, na maioria dos casos, a orientação sexual inata, ou seja, já nascemos com uma orientação sexual definida, independente do corpo que nos recebe, tentar mudá-la é injusto, inútil e inviável. Inviável. Essas religiões, com seus dogmas tradicionalistas, não é? Muitas vezes adotam uma política de exclusão, incentivando o preconceito. Então, quantos irmãos, quantas irmãs que procuram essas instituições e são rejeitados, preconceitos, e ficam aí à deriva sem uma orientação, sem poder ser acolhido. Então, uma das nossas propostas, a doutrina espírita, é por base acolhedora. Então, que sejam bem-vindos todos, independente da sua opção sexual, não é? Essa segregação acabam perdendo a identidade religiosa, e afastam-se. Eu vou trazer para vocês alguns dados. Em 1973, portanto, há 50 anos atrás, a Associação Americana de Psiquiatria deixou de considerar a homossexualidade ou homoafetividade como doença, há 50 anos atrás. No Brasil, em 1985, um pouco mais recente, não é? O Conselho Federal de Psicologia fez a mesma coisa. Em 90, a Organização Mundial de Saúde excluiu a homossexualidade da sua lista de doenças. No ano seguinte, em 91, a Anistia Internacional passou a considerar a violência contra homossexuais como uma violação dos direitos humanos. Felizmente, a gente vai evoluindo, né? Em 2011, o STF aqui no Brasil, de forma unânime, vejam vocês, equiparou as relações entre as pessoas do mesmo sexo à união estável entre homens e mulheres. Ou seja, independente da opção sexual, qualquer união é uma família. Tenhamos isso em mente. Joana de Ângeles ratifica que a homoafetividade não é uma doença, mas uma condição genética relacionada às heranças espirituais do passado. Ou seja, a gente já começa a adentrar na questão do espiritismo. E, dessa maneira, tanto as organizações da sociedade, cientistas, espíritos superiores, definem que não se deve discriminar ninguém por causa da orientação sexual. Muito ao contrário, deve ser respeitado. Infelizmente, hoje, ainda, muitos países consideram a homoafetividade como crime, e com pena de morte, inclusive, não é? E aí, sempre que a gente tem, nós aqui não temos dúvida do assunto, felizmente, mas sempre que a gente tiver uma dúvida sobre quaisquer questões, lembremos de Jesus, não é? Jesus rejeitaria uma pessoa homoafetiva? Certamente que não. Claro que não, não é?
E a gente foi buscar algumas referências na doutrina espírita a respeito do tema. Na Revista Espírita de 1866, diz assim: depois pode acontecer que o espírito percorra uma série de existências no mesmo sexo, como a gente falou agora há pouco, o que faz durante muito tempo possa conservar no estado de espírito o caráter de um homem ou de uma mulher, cujas marcas ficaram impressas. Então teve uma série de encarnações e você acabou adquirindo, essa tendência. Adiante diz assim: numa nova encarnação trará o caráter e as inclinações que tinha como espírito. Mudando de sexo, poderá então, sob essa impressão e em sua nova encarnação, conservar os gostos, as inclinações e o caráter inerente ao sexo que acaba de deixar. Essa frase, 1866, define basicamente a situação. Durante toda a nossa fala, a gente não vai carimbar que a situação homossexual, homoafetiva de alguém é por isso ou por aquilo. São muitas circunstâncias, mas uma das principais, com certeza, é essa. O espírito encarna muitas vezes seguidas numa polaridade, masculina ou feminina, e aí por razões evolutivas, no planejamento, há uma inversão. Só que a sua natureza é do sexo diferente àquele do corpo. Essa é a principal razão. Então, é assim comum que uma mulher, por exemplo, embora tenha um corpo feminino, sinta-se como homem, ou seja, é um corpo feminino mais uma alma masculina. E aí a recíproca é verdadeira. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, 1970, portanto 53 anos atrás, diz assim: obviamente compreensível, em vista do exposto, que o espírito no renascimento, entre homens, pode tomar um corpo feminino ou masculino, não apenas atendendo-se ao imperativo dos encargos particulares, em determinado setor de ação, como também no que concerne a obrigações regenerativas. Ou seja, ninguém encarna a passeio. Todos aqui encarnamos, não importa se você vive num palácio, numa tapera, se você tem um corpo com uma saúde perfeita ou graves enfermidades, não importa. Todos aqui temos provas e expiações a passar. E essa da troca de polaridade é uma delas. Você encarna com o corpo e você tem uma tendência invertida, não é? A ocorrência, continua Emmanuel, a ocorrência da homossexualidade na comunidade humana é uma experiência natural. Por isso que eu digo, sabe, que a doutrina espírita, não somos melhores que ninguém, mas o espiritismo está sempre na vanguarda da evolução humana, né? Estou trazendo informações para vocês de 200, de 50 anos atrás, extremamente atuais. Então, a homossexualidade, diz o Emmanuel, é uma experiência natural e que merecem todo o nosso respeito. No livro Sexo e Consciência, de Valdo Pereira Franco, traz vários fatores sobre a homossexualidade, e ele diz que uma das razões é o abuso na polaridade masculina ou feminina em encarnações anteriores que impõe o retorno numa polaridade inversa. Não é castigo, note bem, porque não existe castigo, existem consequências. Então, o Divaldo fala aqui de um espírito que encarnou durante várias vezes numa determinada polaridade, porém abusou dessa situação, de várias formas, inclusive da exploração do sexo, não é? E aí é necessário que haja uma inversão para aprender, né? Quando não é pelo amor. Diz também o Divaldo, além do passado espiritual, a origem da orientação sexual pode estar na encarnação atual. É comum também, especialmente na adolescência, que haja experimentos, né? Nem é necessariamente, às vezes, uma tendência daquele espírito, mas acaba querendo experimentar. Não é bem a sua natureza, mas acontece também. Ou seja, gera na encarnação atual.
Então é o modismo, né? Vamos experimentar. Isso acontece com drogas e com várias coisas, né? As nossas tendências vão muito além da vida presente. E a gente carrega no espírito imortal, porque somos espíritos imortais, lembranças marcantes de todas as nossas encarnações anteriores, não é? Tanto homem como mulher. São situações muitas, né? Por exemplo, uma mulher que no passado tenha sofrido quanto ao sexo, situações como estupro, violência, escravidão sexual, exploração, etc., ela pode renascer em função desses traumas com uma enorme aversão ao sexo inverso. Medo, consequência do passado. Por isso que eu digo, a gente não pode dizer, a pessoa é homoafetiva por causa disso. São muitas situações, mas a maioria delas relacionada com o nosso passado, em outras vidas. Quantos jovens irão se suicidar porque não aceitam como são, não são aceitos como são naturalmente? Vocês já pararam para pensar quanto sofrimento que tem por aí? Não é? Quantos serão espancados, mortos? O Brasil é o país que mais agride homossexuais no planeta. Quantos ainda serão espancados, mortos, por simplesmente se identificam com o sexo oposto? Há pouco tempo atrás, entre nós, se uma garota engravidasse, era mandada para fora de casa, né? Isso era muito comum. Tinha desonrado o bom nome da família. Muitos filhos, meninos, foram postos para fora de casa também, por terem uma excessiva delicadeza ao falar, porque usavam coisas de menina. E os pais não aceitavam de maneira nenhuma. Acontece muito ainda. O médico Andrei Moreira, que é homoafetivo, presidente da Associação Médica Espírita de Minas Gerais, vale a pena vocês consultá-lo aí em muitas palestras, Andrei Moreira. Ele escreveu um livro chamado Homossexualidade sobre a Ótica do Espírito Imortal. E ele, na literatura espírita, fez uma vasta pesquisa para identificar quais são os principais motivadores dessa experiência. Eu vou trazer para vocês 5 delas. 1. Consequência natural do reflexo mental e emocional na vivência do sexo em muitas encarnações, como eu falei agora há pouco. 2. Condição facilitadora da sua missão espiritual, para se melhorar. 3. Situação provacional, expiacional, decorrente do abuso das faculdades genésicas e do sentimento alheio. 4. Reflexo mental condicionado decorrente de situações obsessivas. Processos obsessivos que levam a essas práticas. 5. Condição reativa decorrente do processo educacional atual e de traumas na infância. Nota-se que uma parte dos nossos irmãos homoafetivos, por causa da repressão do passado, hoje exageram em manifestações públicas, que também não é legal. Tenhamos todo o respeito, carinho, porém, mesmo os casais heterossexuais não precisam ficar dando show aí na rua, né? Não é verdade? Então, moderação. Da mesma forma, é evidente que a promiscuidade e outras coisas não são recomendáveis. Eu fiz uma pesquisa nesse livro aqui, chama-se Minha Família, o Mundo e Eu, do Espírito Camilo, pela psicografia de Raul Teixeira. Muito interessante, muitos capítulos, todos relacionados às questões familiares. E ele traz num capítulo sobre filhos homoafetivos. Em geral, diz o Camilo, que os pais devem se veem, quando detectam essa situação na criança, ficam sem saber o que fazer, ficam perdidos, né? Como proceder quando identificam essas tendências no filho, na filha? Um momento delicado, difícil, vem a frustração, não era o que esperavam.
Vamos admitir, ele preferiu que não fosse assim no primeiro momento. A tendência dos pais é se questionar onde eu errei na educação da criança, como se tivesse alguma culpa, né? Aliás, isso é comum, né? Os pais, o filho passa a ter problemas, usa drogas ou vai para marginalidade, qualquer coisa assim. Onde foi que eu errei? Faça uma revisão. Se você não errou, não fique se martirizando, não é? Tanto é que a gente vê em quaisquer famílias a mesma educação, os mesmos recursos, as mesmas condições dadas para os filhos e resultados diferentes, não é verdade? Então não se culpem. E os pais então passam a ficar, quando detectam essa situação, passam a ficar imaginando as críticas que vão receber, as cobranças, inclusive na própria família. Vem a preocupação com a zombaria do seu filho, sua filha, não é? O bullying, o terrível bullying, o humor chulo. Você falou disso ontem, quando, né, do humor assim, maldoso, a agressividade, as referências ácidas e o futuro. Como vai ser o futuro do meu filho, da minha filha? É uma preocupação natural quando a gente ama, né? E acaba gerando uma enorme insegurança. Como lidar com essa situação? Difícil mesmo. Mas, recomenda o Espírito Camilo, primeira coisa a fazer, confiar e fortalecer a fé em Deus. Meus amigos, Deus não erra, Deus não joga dados. Em seguida, passe a orar, pedindo para que você mesmo, pai, mãe, tenha tranquilidade, serenidade para conduzir esse assunto e para orientar seu filho, sua filha, com clareza, sem culpas, sem desespero. Calma. É difícil. A gente vive numa sociedade que é policialesca, né? Que patrulha, persegue a vida dos outros. Constrangimentos acabam acontecendo. Por isso, serenidade. Onde foi que eu errei? Calma, não é? Momentos difíceis, de impotência. E pense também no jovem, na criança, no jovem que está passando por isso, está desabrochando essa homoafetividade, né? Ela também se pergunta, por que Deus me fez assim? Porque ao contrário do que a gente imagina, eles sofrem, e sofrem muito. É uma situação delicada. Nessa hora, os pais devem lembrar que o seu filho, sua filha, precisa de ajuda, de cuidados, de amparo, para dar conta, para ter forças de enfrentar as dificuldades pelas quais vão passar a vida toda, pelas provações que vão enfrentar. Então é hora de amparo. Lembre que seu filho, teu ente querido, é um espírito imortal, milenar, portador de muitas bagagens trazidas de outras existências. O que nós somos hoje, meus irmãos, é resultado do que fizemos, do que fomos no passado. Mas hoje somos melhores que ontem. E amanhã seremos melhores que hoje. É da lei, é o processo evolutivo. E os nossos filhos, nossos entes queridos, né? Também tiveram muitas encarnações. Umas abençoadas, outras nem tanto. Quem nunca errou, não é? Mas todas importantes. Todas as nossas vivências, mesmo quando cometemos equívocos, são importantes. Cada encarnação, a gente é herdeiro, é dono de uma grande herança espiritual. Nós somos herdeiros de nós mesmos. E essa herança é composta de muitas vivências no campo masculino, no campo feminino. Então é comum que um espírito renasça numa morfologia, mas a sua alma, a sua essência é oposta. Essa alma, naturalmente, vai buscar parceiros que o complementem magneticamente, natural, não importando qual é o sexo do corpo que abriga aquele espírito. Isso passa a não ter importância.
A gente tem que lembrar também que a energia sexual é muito potente. É a mais forte que nós temos. Até porque ela é co-criadora, né? Co-criadora de corpos. O importante é que cumpre a cada espírito, no caso dos pais, parentes e do próprio homoafetivo, que é necessário progredir, evoluir na oportunidade encarnatória recebida. Porque, meus irmãos, a principal razão de estarmos encarnados é para nos melhorarmos, não é? A gente faz um monte de coisa no meio do caminho. A gente come, vai na escola, namora, trabalha, casa, não casa, vai viajar, não vai, tem um carrinho, não tem, enfim, todas essas coisas, e vamos aí pela vida, que forma uma família, trabalha, aposenta, e vai por aí e desencarna. Desculpa dar essa notícia, mas todo mundo aqui vai morrer, viu? Acho que eu também, viu? E aí, tudo isso é importante que eu falei, muito importante. Porém, o mais importante é que você, ao retornar ao plano espiritual, alguém vai, seu mentor lá, e aí, tudo bem? Mais ou menos, acabei de morrer, né? Então, como é que foi lá? O importante é que a gente, tirando a brincadeira aqui, o importante é que a gente chegue lá melhor do que veio. É para isso que a gente encarnou, não é? E o papel dos pais, nesse caso, dos filhos homoafetivos e dos próprios filhos afetivos também se melhorarem. Porque não foi por acaso que essa situação aconteceu. Todo mundo precisa passar por isso. Então que façamos o melhor, não é? É um mundo de provas e expiações. Nunca esqueçamos disso. Então abraça, acolhe teu filho, tua filha, olha nos olhos com amor, faça-o sentir que efetivamente o ama ou a ama e que a respeita, independente de quaisquer situações. Estamos juntos. Na medida do possível, tente deixar, quando isso acontece, tente deixar as preocupações todas que nós falamos, como vai ser o futuro, e o sofrimento, a agressividade, o bullying, tudo isso, tente deixar um pouquinho de lado, né? E foque no encaminhamento ético-moral do seu filho, da sua filha. Isso é o mais importante. Então, evitar a pornografia, a prostituição, a perversão, coisas dessa natureza, porque aí sim o espírito fica comprometido. Há que se considerar também, a última vez que eu estive aqui eu falei um pouco sobre o tipo de obsessão que é a vampirização. Boa parte dos processos obsessivos são esses de vampirização. Eu vou explicar um pouquinho para vocês. Não é o vampiro no sentido de sugar sangue, não. É o seguinte, a população de espíritos desencarnados no planeta é da ordem de 3 a 4 vezes a de encarnados. Então nós estamos aqui, não sei, 70, 80 pessoas. Certamente temos aqui 3, 4 vezes mais espíritos ao nosso redor, aqui e agora, né, nos acompanhando. Ora, e os espíritos que estão no plano espiritual, eles têm as mesmas deficiências, as mesmas dificuldades que nós. Porque aquela história que vai lá no velório, está lá o corpo, agora vai sentar do lado direito de Deus, não sei o que, vai nada. Meus amigos, no dia seguinte ao nosso desencarne, nós continuaremos sendo a mesma pessoa que éramos ontem. Nem melhor, nem pior, igual. Nós continuamos sendo a mesma pessoa, não é? E aí, se o irmão ou a irmã desencarnou dependente de alguns hábitos, maus hábitos, por exemplo, eu vou dar um bem simples, o álcool. Muito bem. Aí, o sujeito era dependente do álcool. Não estou falando mal de ninguém aqui, estou dando um mero exemplo. Chega no plano espiritual, ele não tem mais o corpo físico, não tem o copo, não é? Mas a fissura, o desejo continua igualzinho. E agora? Como resolver essa parada? Eles fazem o seguinte, natural.
percebem pelo pensamento os irmãos, as irmãs que são dependentes daquela mesma situação, como ele era ontem quando encarnado e ainda é. Ora, aí percebe pelo pensamento que aquele irmão é um dependente que gosta daquela situação, cola lá, né? Não tem raiva, não tem mágoa, não tem rancor nesse processo de vampirização. Nem conhecia antes, muitas vezes. E aí passa a obsediar, passa a influir no comportamento daquele irmão, daquela irmã. Por quê? Porque à medida que ele for praticar aquelas situações, esse espírito obsessor, que a gente chama de vampirizador, vai estar sugando essas energias todas. Pode ter certeza disso. Se você toma um pouquinho de uma cachaça aqui, já vai ficar meio, né? Nosso irmão aí toma 1, 2 litros por dia, não acontece nada. Por quê? Porque não foi ele que consumiu. Não foi ele. Foram aqueles que o acompanham. Tá certo? Isso vale para quaisquer situações, inclusive para as questões do sexo. A mesma situação. Se nosso ente querido já tem essa tendência, por causa de tudo que a gente falou agora, é provável que passe a acompanhá-lo uma série de obsessores também, induzindo a práticas infelizes. Por isso que eu falei, preocupe-se com a questão ético-moral. E para isso a Casa Espírita está aí, pode ajudar muito, tanto no acolhimento, no atendimento fraterno, nas reuniões de desobsessão e tudo mais, não é? Certamente, nesses casos, em todos, né? Eles estão aí inspirando, induzindo, conduzindo suas presas a essas práticas infelizes. Um outro tema é sobre a adoção por casais homoafetivos. Então, uma união conjugal, o casal lá, não importa, né? De que sexo seja, resolve adotar uma criança. Eu falei lá atrás que o STF definiu que essas uniões são iguais a qualquer família. Portanto, eles têm direito a adotar filhos. Não é? E essas uniões homoafetivas vêm se intensificando, a quantidade é muito grande. Mas há muitos preconceitos, polêmicas, muitas dúvidas no seio da sociedade. Por exemplo, será que o modelo de família homoafetiva pode interferir na construção da identidade de gênero da criança? Traduzindo, eu mesmo já me vi anos atrás com esse pensamento. Poxa, mas agora aquele casal homoafetivo ali pode adotar uma criança, vai lá, adota uma criancinha, eles vão influenciar na personalidade dessa criança e ela também poderá se tornar um homossexual. Já não pensou assim já? Pois é, vamos pesquisar o assunto. Eu vou trazer para vocês 4 mitos que tratam desse assunto, e isso é resultado de pesquisas sérias, pesquisas científicas. O primeiro dos mitos: eles precisam da figura, as crianças precisam efetivamente da figura de um pai ou de uma mãe, da família heterossexual. Resultado das pesquisas: filhos de casais homoafetivos não são os únicos que crescem sem pais. 20% das crianças no Brasil são criadas por mães solteiras. E vida que segue. Isso não muda nada. 2. As crianças terão problemas psicológicos por causa dos preconceitos. Será que essas crianças que os pais são homoafetivos vão sofrer preconceitos? Vão. Mas no ambiente infantil, qualquer diferença, as professoras aqui certamente vão confirmar isso, qualquer diferença entre as crianças, peso, altura, cor da pele, condição social, se usa óculos, se não usa, é motivo de piadinha. Qualquer situação de bullying. Não é correto, mas acontece.
99% das crianças têm algum tipo de preconceito entre as crianças. Então, ser filho de um casal heterossexual não é um indicativo de uma vida feliz. As pesquisas indicam que os filhos dos casais heterossexuais e de homoafetivos têm níveis semelhantes de autoestima. Igual. Mito número 3. As crianças adotadas por homoafetivos vão se tornar gays. Essa é a grande questão. As pesquisas demonstram que isso não faz o menor sentido. Se fizesse, não haveriam homoafetivos filhos de heterossexuais, né? Invertendo a situação. Sexualidade não é algo que se aprende observando. É uma característica inata, como a gente já falou. Então não é o fato dos pais serem homoafetivos que necessariamente a criança será um adulto também. O que importa é a anterioridade do espírito milenar. 4. Essas crianças correm o risco de sofrer abusos sexuais, se adotadas por pais homossexuais. Esse mito é resquício de uma época em que a homossexualidade era considerada um distúrbio, que já vimos que não é. Desde o século XIX até o início da década de 70, os homossexuais eram vistos como pervertidos e portadores de anomalias mentais. Até hoje, as pesquisas não encontram nenhuma relação entre homossexualidade e abusos sexuais. Uma pesquisa recente nos Estados Unidos viram com 300 crianças que sofreram abusos. Efetivamente, dessas 300 crianças, apenas 2 dos agressores eram homossexuais. Em 300. Ou seja, não faz a menor diferença. Resumindo, meus irmãos, quais as consequências na personalidade da criança se ela for adotada por casais homoafetivos? Perto de 0. Não muda nada. Porque aquele espírito ele já tem uma história milenar, não faz diferença. A função materna ou paterna não está relacionada à pessoa pai e à pessoa mãe, é ser comportamental. Não é? Não tem aí os pães, né? Pessoas que assumem as duas situações, está cheio na nossa sociedade. O importante é o cuidado, o amor, a dedicação, a adaptação ativa àquela função. A criança necessita ser educada em ambientes saudáveis, isso sim, onde haja amor, carinho, atenção, independente do modelo de família. E para a gente ir concluindo, a orientação afetivo-sexual de um indivíduo pode ser uma experiência positiva ou negativa, de acordo com como ela for vivenciada. A proposta do Evangelho de Jesus é de compaixão, de compreender as escolhas, sem julgamentos, procurando sempre respeitar e amar. Eu troquei uma mensagem ontem com a nossa irmã Gi. Hoje você falou um negócio assim, uma frase sobre respeitar. Você pode falar para nós? Ontem eu comentei com o Nilson Freire, até pedindo desculpa, que eu troquei pelo nosso colega José Nilson, e ele comentou comigo sobre o tema, e eu falei que é um tema que é importante mesmo a gente falar, porque a gente tem muitos casos, né, assim, de pessoas próximas que amanhã pode bater na nossa porta. Eu falei, assim, a gente goste ou não goste, eu gosto de homossexual, eu respeito. Eu não gosto de homossexual, eu respeito. Eu aceito, eu respeito. Eu não aceito, eu respeito. Então eu falei, Nilson, a palavra para tudo na nossa vida, para com o próximo, que Jesus pediu, respeito, que é o amor ao próximo como a si mesmo.
Ele falou que ia me mandar fazer a palestra. Eu vou encerrar com uma frase do apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, que ele diz assim: eu sei, Paulo, eu sei, estou certo no Senhor Jesus, que nada em si mesmo é imundo, a não ser para aquele que assim considera. Que Deus abençoe e até uma próxima oportunidade.